Batismo de criança tem fundamento bíblico? Olá, você vai se surpreender ao assistir este vídeo. Eu preparei esse assunto em dois tópicos principais, o argumento pró e o contra. Sem delongas, vamos para o vídeo. Amados, no argumento a favor, primeiro, o argumento do interesse de Jesus pelas crianças, conforme se lê em Marcos capítulo 10, versículo 14, quando diz: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. E em Mateus capítulo 18, versículo 3, está escrito: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Segundo, o argumento baseado na ideia geral dos pactos, ou seja, a velha e a nova aliança, que nos permite entender que Deus cuida da família inteira de um homem, fazendo provisão em favor da mesma, e não apenas em favor dos crentes adultos. A Igreja Católica usa Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, versículos 44, 47 e 48. Usa também capítulo 16, versículos 14 e 15, para se fundar neste assunto de batismo de crianças. Terceiro, o princípio geral da graça divina parece indicar que Deus cuida dos infantes e não apenas dos adultos, e que, através do batismo, os infantes chegam a fazer parte do novo pacto. O amor de Deus garante benefícios às crianças, e o batismo é um sinal do amor de Deus ao indivíduo, desde a mais tenra idade. Argumento contra. Contrariamente aos argumentos expostos acima, afirmamos que textos como Marcos capítulo 10, versículo 14 e Mateus capítulo 18, versículo 3 nada dizem sobre o batismo de crianças. Só aqueles que querem encontrar apoio bíblico de qualquer maneira para sua doutrina de batismo infantil podem alicerçar-se sobre trechos assim. Há realmente certo paralelo entre os antigos pactos e o batismo. Entretanto, isso não nos autoriza inferir sobre o batismo infantil. O paralelo entre o batismo e a circuncisão, por exemplo, em Colossenses capítulo 2, versículos 11 e 12, está em foco no texto é a santificação, pondo de lado a antiga vida pecaminosa, como também a participação na nova vida espiritual, coisa que dizem respeito a adultos convertidos e não a infantes. Também é verdade que no Novo Testamento, ou se preferir Nova Aliança, alude a certos casos de batismo nas águas de famílias inteiras, os quais a Igreja Católica se funda em sua tese de batismo de crianças, conforme se vê em Atos capítulo 10, versículo 1 e 2, versículos 44, 47 e 48. E nós refutamos essas distorções da católica com base nisto. Letra A. Quem era Cornélio, que era o personagem de todo este capítulo? Um centurião romano destacado para a Palestina, que se fixara em Cesareia, com a corte ou bando chamado Italiana, comandante de 100 homens do exército romano. Era conhecido como homem temente a Deus, talvez por causa de suas vinculações com o judaísmo, do qual provavelmente tornou-se prosélito. Também se tornou bem conhecido por conta de suas esmolas e por suas orações, duas qualidades altamente recomendáveis na religião judaica. Podemos ver que era autêntico em sua busca por Deus, no fato de que trouxe-lhe a família para ouvir a palavra de Deus dos lábios de Simão Pedro. Em certo sentido, nenhum homem é uma ilha, porquanto sua vida afeta as vidas de todos quantos entram em contato com ele. De fato, se a vida de alguém não afeta aqueles que entram em contato com ele, podemos
julgar que a energia de sua busca e expressão espiritual é extremamente débil. Noutro sentido, todavia, todo indivíduo é uma ilha, porquanto a busca por Deus, por parte de cada um, é atributo exclusivo de cada um. E ninguém pode fazer essa busca no lugar de outra pessoa. Cornélio era um gentil como todos que de todas as nações aceitam a fé. Ele encontrou uma expressão religiosa melhor e completa. Desejou que seus familiares também a conhecessem, até porque, sendo romano, chegou a essa fé religiosa por meios judaicos, sendo aceito como membro da igreja cristã sob a condição milagrosa do Espírito Santo e depois o batismo, como se vê a partir dos versículos 44 a seguir. Deus o guiou aos pés de Cristo, que é o alvo final de todo o homem. B. No dia de Pentecostes, Pedro exortou seus ouvintes ao arrependimento para serem batizados para perdão de pecados e recepção do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Em Cesareia, essa ordem dos acontecimentos foi mudada e Cornélio e sua família, antes de serem batizados nas águas, foram batizados com o Espírito Santo. Não foi um novo Pentecostes, contudo, uma extensão do Pentecostes para incluir os gentios. Ainda que Pedro e os que lhe acompanharam fossem cristãos, ainda eram judeus, e seus preconceitos judeus tinham de ser derrubados. O apóstolo compreendeu que a distinção entre o limpo e o imundo tinha aplicação aos seres humanos e que, contrariando as crenças judaicas, nenhuma pessoa devia ser considerada imunda aos olhos de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, meu amado, minha amada. Em nome de Jesus Cristo, creia que o Senhor tem mais da parte dele para a tua vida. Em nome de Jesus Cristo. E o Salvador, ele já enviou para que eu e você aceitássemos a fé como Cornélio e sua família aceitou. Em nome de Jesus Cristo, creia. Portanto, tudo isso não tem nada o que ver com o batismo de crianças. A romana se funda ainda em Atos, capítulo 16, versículos 14 e 15, do 31 ao 34, e 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Em Atos, por exemplo, capítulo 16, versículos 14 e 15, é o episódio de Lídia, a vendedora de púrpura. No 16, do versículo 31 ao 34, já é o episódio do carcereiro que quis matar-se, onde dessa história partiu a frase: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. O apóstolo Paulo disse: e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16. Em todas essas passagens bíblicas, não há menção a nenhum caso de batismo de infantes, e que também nessas passagens não é falado nada sobre batismo de crianças. No cristianismo primitivo, só eram batizadas pessoas que pudessem crer após terem ouvido a exposição da palavra de Deus. Ou a fé não vem pelo ouvir. Como pode um recém-nascido entender alguma coisa? Deixe um comentário. Isso significa que o batismo sempre foi aplicado a pessoas convertidas, pessoas com idade suficiente para tomarem decisões diante do Evangelho no tocante às suas condições espirituais. O batismo, portanto, é um ato de fé e deve ser aplicado a pessoas salvas e não a fim de salvar. Por isso que, como igreja, não aceitamos o batismo infantil e não tem fundamento bíblico esse batismo. Se você gostou, meu querido, deixe seu like, compartilhe essa mensagem, divulgue, amado irmão, amada irmã, a fim de que nós possamos alcançar e esclarecer muito mais pessoas acerca deste assunto. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém e graças a Deus.